Paz de Cristo Jesus a todos, irmãos e irmãs, e a todos aqueles inscritos no canal Momento Cristão. Sejam bem-vindos a todos novamente. Este é o vídeo ou publicação de número 183, parte 1, sobre o tema A Última Rebelião na Era Milenar. A série aonde irá este estudo bíblico é a série Vindas de Cristo. Muito bem, trazendo para vocês mais um tema de estudo no livro do Apocalipse sobre a última rebelião que acontece quando Satanás é solto da sua prisão, logo quando o tempo Cronos estiver na transição para o tempo Kairos Santo, fazendo com que Satanás, ao ser solto da sua prisão na era milenar sabática cronológica, que também está interligada com a era milenar sabática do Kairos Santo, trazerá uma nova rebelião nos entremeios, tanto no tempo Cronos quanto no tempo Kairos Santo. Mas antes, se inscreva no canal para receber as notificações de novos estudos bíblicos ou publicações do canal. E ao término deste estudo, se gostar, também deixe o seu like, a qual é muito importante. Começando a nossa leitura em Revelações capítulo 20, versículos 7 ao 10, que diz o seguinte: E acabando seus 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade santa e amada. E de Deus desceu fogo do céu, e os consumiu, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Muitos estudiosos da palavra de Deus, por os não entenderem as diferenças temporais entre o Cronos e o Kairos, não conseguem descrever com precisão os eventos dessa rebelião que acontece no entremeio, ali, no final do período milenar, e acabam criando análises de diferentes interpretações. Mas qual delas está realmente correta? Bem, a resposta é que temos que entender o tempo e o contexto que o texto está nos dizendo, o que está realmente nos falando e entender o sentido alegórico e espiritual do assunto, mas também entender o sentido literal temporal do que está sendo demonstrado. Pois essa rebelião, na verdade, pode acontecer nas duas naturezas, tanto na espiritual quanto na terrena, porém serão manifestadas de forma em perspectivas em tempos diferentes, enquanto uma será na temporal Kairos, a outra será no temporal Cronos. Pelo simples fato que a rebelião causada no tempo Kairos não está sujeita à ótica observacional da ótica cronológica. E como se estivéssemos dizendo que a seguinte coisa, é como se a rebelião dentro da perspectiva Kairos, ela já tivesse acontecido, está acontecendo, mas ainda acontecerá. Algo muito semelhante também é nos mostrado com essa narrativa expressiva com o entendimento Kairos, que diz o seguinte: a besta que era, não é, mas que virá, apontando para o mal. Enquanto, quando vemos essa mesma narrativa apontando para o bem, diz a seguinte expressão: aquele que era e é e há de vir, o Todo-Poderoso. E por isso, o olhar da perspectiva Cronos será muito diferente da perspectiva Kairos, porque o Cronos lida com o tempo em forma progressiva, enquanto o Kairos não lida dessa forma. Tudo no Kairos está, em certa forma, ali dentro de uma observação muito complexa, pois a perspectiva Kairos se trata de um tempo fora do tempo cronológico e, portanto, não está presa às leis e físicas do nosso tempo cronológico, mas a uma manifestação atemporal ou quântica do seu contexto, algo que está de dentro de uma caixa cúbica muito complexa e atemporal. Mas, quando no tempo Cronos tentamos entender então a cronologia dessa rebelião, podemos chegar a alguns fatos importantes a descrever. Se nós observarmos
olhando de forma cronológica e falando de passado, de fato, esta rebelião pode ter acontecido também como uma referência no passado com a queda de Satanás e em relação também à queda do homem, pois dentro dessa perspectiva cronológica, tanto Satanás quanto o homem caíram e podemos enxergar um modelo muito semelhante a algo que também fala de rebelião contra Deus, ou seja, Satanás deixando o seu principado de querubim e também fazendo com que o homem deixe o seu principado aí de sacerdote juntamente com a mulher sobre a face da terra, o Éden e o jardim de Deus. Outro ponto, se olharmos de forma cronológica ainda, para a nossa atual contemporaneidade, essa rebelião também pode estar acontecendo neste exato momento, através da queda da igreja e de suas lideranças e seus liderados, causado pela grande apostasia na igreja atual e da grande apostasia moral e ética que o mundo também está passando, com a atual inversão das naturezas terrenas, princípios e valores sociais, onde vemos que Satanás já está assentado na mente e coração de muitos. Pois, ao aplicar a perspectiva ótica do Kairos nas leis da física cronológica, Satanás causa com isso uma grande confusão e inversão natural da criação de Deus, vertendo a física do Cronos, no qual está neste mundo, querendo convertê-la em ótica atemporal do Kairos para reger a física do Cronos. Ou seja, Satanás quer que pensamos de forma Kairos e queremos que transforme o nosso mundo de forma aplicando nas leis do tempo, ou seja, a inversão das naturezas, a inversão desses valores. Tá? Então, com isso, vemos, com isso, muitas aberrações e transgressões no nosso tempo atual, tanto temporais, né, a qual vemos nos dias de hoje, através de homens e mulheres que têm cada vez tornado mais afastados de Deus e nas suas observações e nos seus pensamentos e objetivos carnais, né, e também espirituais, se afastando por Deus de completo, indo de encontro à proposta do anticristo, que abraçará todos, pois esses que já assim o fazem e se apostatam de Deus, já se encontram com uma das suas naturezas já caída e já marcada com essa marca da besta, que é a natureza espiritual da marca da besta, que é a apostasia. Ou seja, e nas regiões celestes já estão caídos, faltando apenas vir a natureza terrena dessa marca da besta, a qual eles também de bom grado aceitarão pelo fato que já estão apostatados, e que quando se manifestar, também lhes dará a sua marca da besta terrena e literal na sua natureza terrena e manifesta. Por fim, a cronologia, então, ainda não chegada desta rebelião, de fato, realmente falta aparecer dentro dessa perspectiva cronológica, pois ainda não se materializou em nosso tempo cronológico na sua totalidade do Cronos, pois ainda no futuro pós-milenar no Cronos e até mesmo no seu pré-milenar, de fato ainda não aconteceu, pelo fato que o milênio literal neste Cronos ainda não se manifestou, pois é necessário que venha o milênio, mas que venha após a grande tribulação, que ele seja manifesto dentro da perspectiva cronológica, para só assim se concretizar de fato esta rebelião descrita em Gog e Magog. Então, por isso, refazendo a nossa leitura em Revelações capítulo 20, versículo 7 até o versículo 10, onde se diz o seguinte: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha, que subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada santa de Deus, mas desceu fogo do céu e os devorou. Então perceba que quando aqui é dito que houve esse cerco, está nos colocando dentro de uma perspectiva cronológica. Mas por que isso aconteceu? Porque também na perspectiva do Cairo Santo houve também o espírito daquele dragão foi solto. Então, assim quando os 1000 anos termina, Satanás é solto, mas também dentro da perspectiva Kairos haverá então, não sabemos a qual tempo isso aconteceu dessa libertação desse espírito dele. Então perceba que nesse capítulo
Vemos então essa última rebelião acontecendo, mesmo durante a era milenar. É muito importante vocês entenderem isso, ou seja, mesmo após o período da era milenar, dentro ainda do Cronos, tem-se sim uma rebelião. Perceberam? Então, a importância de vocês entenderem esse contexto, mostrando então que toda a Terra ainda não está purificada, né? Porque entre essa limiar entre o Cronos e o Kairos haverá isso, né? Mesmo durante essa era, né? Então, se observarmos sobre as duas óticas, tanto o cronológica quanto o Kairos, vemos que após o milênio sabático, em anos cronológico e também em paralelo em após um dia Kairos sabático, vemos que essa rebelião, quando falamos de tempo e leis cronológicas, ainda não aconteceu. Pois perceba que a manifestação terrena do anticristo ainda também não se manifestou em nosso tempo. De fato, o seu espírito já está no mundo, desde o tempo do Éden, quando causou a queda do homem e da mulher, pois está sobre a atuação e regência do tempo Kairos, causando apostasias. Mas é necessário que ele venha e também na sua forma tangível e física, encarnada, deste tempo cronológico, manifestada em um tabernáculo, seja qual for, causando a grande tribulação que ainda também não aconteceu. Mas, sobretudo, né, sobre este mundo global da nossa contemporaneidade, onde só depois disso ficará, então, preso por 1000 anos cronológicos, a qual equivale também a um dia Kairos Santo nas regiões celestes. Então, observe então o nosso Senhor Jesus Cristo descrever a queda de Satanás no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 16 ao 18, que diz o seguinte: Olhei que quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi Satanás como raio cair dos céus. Observaram que Jesus está nos falando de uma queda que foi causada por uma rebelião? Logo, ele está nos falando do tempo Kairos dessa queda, ou seja, ela tinha acontecido na sua natureza espiritual em um tempo que não era cronológico. Porém, ainda não tinha acontecido na sua natureza terrena, ou seja, neste tempo Cronos, pois Jesus Cristo ainda adverte seus discípulos e sua igreja nos evangelhos, e ainda nos falando de algo que aconteceria também na natureza terrena, como uma manifestação desse poder caído que haveria de vir, mesmo que Satanás já tivesse derrubado o homem, mas a sua manifestação ainda haveria de vir. Observe ainda em Lucas, capítulo 21, versículo do 8 ao 11, que diz: Disse então ele: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu. O tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. E quando ouvides de guerras e rumores de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levanta-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Observar o nosso Senhor Jesus Cristo nos mostrando as duas óticas de perspectivas temporais, tanto a Kairos Santa quanto a Cronos. Observem que ele está nos mostrando que haveria outras rebeliões, causadas por falsos cristos, e isso seria até a consumação do Cronos, pois isso fora um resultado causado ainda no tempo Kairos Santo, fora deste tempo Cronos, mas que ainda os impactos do Cronos ainda seriam sentidos e aconteceria aqui no nossa era cronológica, deste altar de sacrifício, no qual a terra se tornou desde a queda do homem que foi colocado então como sacerdote aqui. Por isso, tanto o anticristo, que tem a sua natureza, que vai ter a sua natureza encarnada, ou seja, a manifestação deste mal antes do milênio, quanto o dragão, que é a natureza espiritual deste mal antes do tempo cronológico, eles serão manifestos.
Ou seja, o dragão representa a manifestação desse tempo Kairos, enquanto o anticristo a representação deste tempo Cronos. Por isso, os períodos do término milenar, no Cronos e no sábado Kairos Santo, as duas naturezas, tanto a terrena quanto a espiritual, tentarão uma rebelião na transição entre o Cronos e o Kairos no término da era milenar sabática. Então, observe o contexto descrito em Apocalipse capítulo 16, versículo 13 ao 14, que diz: E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, por meio de engano. Por isso Jesus já advertiu os discípulos: cuideis para que ninguém vos engane. Observaram? Então, ainda em Apocalipse, capítulo agora 17, versículo 13 e 14, ainda é dito: estes têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade a bestas. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Observaram que essa rebelião pré-milenar, descrevida no Cronos, ainda não aconteceu na sua natureza terrena, na prefiguração do Anticristo? Muito menos ainda a última rebelião no fim da era milenar sabática entre o Cronos e o Kairos ainda também não aconteceu, porque essa natureza do dragão, ela pertence a uma natureza do Kairos. Por isso é descrito em Apocalipse 20, no versículo 7 e 8, que diz: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Vede novamente aqui, então, a palavra engano. Por isso o nosso Senhor Jesus Cristo disse em Mateus, em Mateus capítulo 24, do versículo 4 ao 5, ele diz, olha, e Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, o mesmo engano que acontece no pré-milênio com a manifestação terrena de Satanás, né, também ali em Gog e Magog, no pós-milênio, no período limiar entre o Cronos e o Kairos, o espírito, o dragão, a natureza Kairos também causará um engano também, né? Novamente, então você tem então sempre essa observação do engano, aonde nações serão utilizadas como bestas, aonde estarão sujeitas a uma besta principal que estará sobre ela. Pois tanto o anticristo antes do milênio, quanto o dragão no período do pós-milênio irão dizer manifestadamente: eu sou o Messias, né, ou o Cristo, ajuntando a muitos em rebelião contra a palavra de Deus, tanto antes do milênio, na natureza terrena, na pessoa do anticristo, quanto na natureza espiritual e atemporal, na manifestação do dragão ali, na limiar do pós-milênio, entre as transformações dos tempos, né, entre essas transições dos tempos. E, portanto, estejam bastante atentos que mesmo após o período milenar, na limiar entre o milênio e a eternidade, ou seja, entre o Cronos e o Kairos Santo, haverá mais uma e uma última rebelião nesta velha Gênesis cronológica, promovida por Satanás, o adversário, a qual então, ali com a sua natureza espiritual, Kairos irá juntar nações que estão ainda dentro de um tempo Cronos para poder fazer guerra. Então, a nova Jerusalém, que, né, vai estar ali como o trono de Deus. Mas a Bíblia fala que da nova Jerusalém irá chover fogo do céu e descerá sobre eles, né? Então é por isso que é muito importante vocês entenderem então essas observações, porque isso irá fazer com que vocês então consigam entender, né, a diferença do que é o tempo Cronos do que é o tempo Kairos. No Cronos, nós temos a observação do milênio. No Kairos, temos a observação do dia. Porém, aquilo que vai ser 1000 anos cronológico no milênio será um dia na região
do Kairos. E, portanto, Satanás também trabalha com as suas duas naturezas. Como o anticristo, no pré-milênio, ele vai representar a natureza carnal deste mal. Mas, no pós-milênio, na limiar ali, como o dragão, ele virá com a sua manifestação na natureza do Kairos, né? A qual é algo que acontece antes do tempo, do nosso tempo cronológico, né? Então, por isso, existe essa dificuldade de interpretar, pelo fato que as leis do Kairos Santo não está presa às leis do nosso tempo cronológico, enquanto o tempo cronológico nosso observa o tempo de uma forma progressiva, onde o tempo vai sempre adiante. No tempo Kairos, aquilo que aconteceu está acontecendo, mas ainda acontecerá. Então, espero ter ajudado. E se o estudo é de difícil compreensão, assista esse estudo, esse vídeo novamente e deixe o seu like para que o seu entendimento possa ser aperfeiçoado. E também se inscreva no canal para que o canal também possa crescer. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.